Olá, galerinha, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver o Filme. O melhor, o mais incrível, o mais interminável podcast sem fim do cinema mundial, gaúcho e galáctico. Sim, nós pensamos grande. Eu sou o seu apresentador, o lobo do mal, Rafael Coelho. E comigo está o Goblin Noturno, Leonardo Wittmann. Nossa. Olá, pessoal. Que na verdade deve ser Goblin diurno, né? Porque ele não sabe o que é noite, mas enfim. Enfim. O Comedor de Pedras, Alexandre Rossi. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais montadora de dragões voadores do mundo. O Cavaleiro de Lesmas, Wagner Nascimento. Nossa. Olá, pessoal. E a Gnomo Curandeira, Bibiana Link. Combina com o tamanho mesmo. Boa tarde, pessoal. Não era pra... Nenhuma dessas era pra ser um ataque, tá? Eu tava só pegando personagens randômicos do filme. Nossa, eu ia falar interminável, tá? Eu ia falar a comunidade mais interminável, mas daí o Rafael já falou e eu tive que pensar em alguma coisa. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Justa sem querer. Uhum. Bom, hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o filme A História Sem Fim, ou em bom alemão, Leonardo me ajuda, Die Unendliche Geschichte. Tá quase certo. Die Unendliche Geschichte. Olha aí, muito obrigado. Foi bem. Eu me inspiro no Rammstein, todo o meu conhecimento de alemão vem do Rammstein. Muito bom. Se eu não fizer a voz, eu não consigo, inclusive. O filme de 1984, esse não tem controvérsia sobre o lançamento. E dirigido pelo meu amigo pessoal... Não, é isso. Dirigido pelo meu amigo pessoal, Wolfgang Petersen, que fez um dos meus filmes favoritos de todos os tempos, que é o Das Boot. E também dirigiu um outro filme que era um dos meus favoritos quando era criança, eu aluguei 300 vezes, Inimigo Meu. E ele fez um filme que eu fui ver uma vez no cinema, odiei e nunca mais falei pra ninguém a respeito, que é Troia. Eu vou avisar agora, nós vamos fazer spoilers de tudo que acontece no filme, todas as repercussões, todas as interpretações possíveis, tudo. Tu quer saber alguma coisa sobre História Sem Fim? Esse é o episódio. Nós vamos fazer a cobertura mais completa, mais perfeita. Aqui a gente não comete erros, a gente não passa por cima de partes importantes. Nunca aconteceu na história do podcast. Então, antes de mais nada, nós vamos para contar rapidamente o que acontece no filme, numa sinopsezinha divertida, e para quem já viu, refrescar aquela memória, assim, de estar com os eventos frescos na mente, e para quem não viu, se localizar um pouco. O filme é sobre a criança Bastian, um jovem garoto que não consegue abrir um pote de picles ou passar manteiga num pão de sanduíche. Sinceramente, eu me identifico, eu não consigo passar manteiga em pão de sanduíche até hoje. Depende se a manteiga estiver muito fria. Exato. Eu não tenho planejamento prévio o suficiente para tirar a manteiga da geladeira, deixar esquentar, daí passar. Quando eu quero sanduíche é tipo na hora, assim, daí margarina me salva. Ele acaba de perder sua mãe de morte morrida. Ponto. Nova linha. Bastian é um típico nerd e sofre bullying de colegas horrorosos ao fugir de ser jogado... de colegas horrorosos, vírgula. Ao fugir de ser jogado pela segunda vez em um teleentúlio, ele entra em uma livraria com um senhor elitista que reclama: as pessoas não leem mais! Bastian o impressiona ditando as obras super obscuras como Ilha do Tesouro, 10 mil léguas submarinas e outros que tais. Livros que ninguém... Senhor dos Anéis também, livros que ninguém leu, né? E se interessa... Ele leu. Ele leu. E o senhor elitista fica muito impressionado. Por que senhor elitista? Eu não entendi. É um velho rabugento. As pessoas não leem. Sai daqui, guri. Tu não sabe o que é um livro. E o guri: não, eu li as coisas mais óbvias que uma criança pode ter lido. Eu te respeito, então. Enfim. Ele se interessa pelo livro que o senhor está lendo, que nega dizendo: não, isso aqui a droga é concentrada demais pra ti. É forte demais pra crianças, tu sai daqui. Não, lê aí. Não, lê aí. É tipo isso. Bastian rouba o livro, obviamente Bastian rouba o livro e foge deixando uma nota. Leonardo, precisa da tua ajuda de novo. Ele... daí, rapidinho, um parênteses rápido, eu devia ter falado isso antes, mas eu me esqueci. Eu assisti esse filme numa edição que saiu recentemente, que é a versão 4K do filme, que é
Eles põem na capa versão do diretor, entre aspas, mas só o que isso significa que é a versão original lançada no mercado alemão. E a versão mais comum, que se encontra em streamings e outras coisas, é a versão internacional do filme, que tem algo... Cara, as mudanças são muito mínimas. Mas eu acho que uma das mudanças mais significativas é que essa nota do Bastian tá escrita em alemão. Eu não sei se ela é escrita em alemão na versão internacional também. Não, tá em inglês. Não, acho que não. Tá, na nota da versão que eu vi, então, diz Nicht böse sein, ich bring's zurück. Não fique brabo, eu trarei de volta. Olha aí. Então, viu? Por isso que esse vai ser o podcast que mais engloba a história sem fim, porque eu vi uma outra versão do filme de todo mundo. O episódio do snobismo do Leonardo, né? Falando em alemão. Não, ele é alemão, aí não é snobismo. Ele me pediu ajuda nos bastidores pra eu traduzir algumas coisas. Também vou falar alemão aqui, ó. Ich bin Bibi. É tudo que eu sei. Ich bin. Não é ich bin, é ich bin. Ich bin. Ele me corrigiu. Tem essa língua lá no fundo. Ich bin. Tá, voltando ao que interessa. Entre fazer um teste de matemática e ler um livro, cara, é uma decisão difícil. Bastian decide ler o livro. Se refugiando no pouco requisitado sótão do colégio, ele começa a ler o livro que narra a história do mundo da fantasia e os adoráveis esquisitões que lá residem, que estão sendo consumidos pelo nada e sua imperatriz está adoecendo no processo. Coisas normais para histórias infantis. Atreio, o guerreiro, é chamado para isso dentro da história, tá? Daí o filme se passa entre duas narrativas diferentes, uma dentro do livro, uma fora do livro, é super complexo, é difícil de entender. Atreio, o guerreiro, é chamado para abandonar suas armas em troca de um medalhão estiloso e partir para uma aventura para curar a imperatriz e salvar a fantasia. Após vagar em vão, Atreio decide visitar Morla, o ancião, para aconselhá-lo. No caminho, ele passa pelo Pântano da Tristeza, onde o seu cavalo chamado Artax, entra em depressão e morre. No pântano. E Atreio conversa com a tartaruga que é alérgica a jovens, que nem o Leonardo. Após o encontro quase fatal com o lobo Gmork e Atreio ser devorado pela depressão, ele é resgatado pelo dragão da sorte Falkor, que o leva até alguns metros de onde o oráculo que o Atreio estava querendo chegar, o oráculo do sul, aonde o Atreio tem que encontrar sua confiança, encarar o seu eu verdadeiro e ouvir o conselho do oráculo que diz que precisa de uma criança humana de fora das fronteiras da fantasia para dar um novo nome à imperatriz e salvar a fantasia. Atreio e Falkor voam por cima de imagens de arquivo até que Atreio é derrubado do Falkor sobre o mar das possibilidades. Ele vai parar numa pequena ilha onde ele confronta e mata Gmork, que abre parênteses rapidinho, ele comete o erro estratégico de pular em cima da pessoa que tá com um objeto pontiagudo. Eu esperava mais do vilão do filme, mas enfim. Não sem antes Gmork revelar que fantasia é o mundo da imaginação humana e não tem fronteiras. Atreio e Falkor voam por uma fantasia agora despedaçada no espaço, é bem legal, essa parte é bem traumática, quando eu era criança eu fiquei muito triste. Pro Atreio se desculpar para a imperatriz pelo fracasso. E quando ele chega lá, a imperatriz diz: não, você não fracassou, olha pra tela, nós temos uma criança humana que está lendo o livro e pode nos salvar se ela me der um nome. O Bastian demora 6 séculos para se dar conta que eles estão falando dele, apesar do filme inteiro ter várias pistas. E daí ele abre a janela e grita algo que não é legendado na versão que eu vi, mas que depois eu fui na internet e diz que ele grita Moonchild, que era para ser o nome da mãe dele, e eu fico muito confuso porque o nome da mãe dele é Moonchild, se não é um erro de tradução. Eu fiquei extremamente confuso nessa parte. Após ser salva, a imperatriz fala para Bastian que agora ele tem o poder de recriar fantasia com a sua própria imaginação e ele deseja sair voando com Falkor e se vingar de seus bullies. Créditos. No mundo real, entre aspas. É. Verdade. Numa quebra de linguagem violenta, mas que é divertido. Antes de mais nada, vamos entrar para o outro mundo mágico das curiosidades de Alexandre Rossi. Tá, vamos lá então. Curiosidades do IMDb. Então tá. A primeira curiosidade é que tu realmente pode montar nas costas do Falkor no parque Bavaria Film Park em Munique, na Alemanha. Eles reconstruíram ali, acho que fizeram um boneco, né, um
do Falkor, né? Falkor, que é o dragão voador do filme. E essa é uma das atrações do parque. Legal, eu quero fazer isso. Também fiquei curioso para saber como é que é. A próxima curiosidade é que no tempo em que ele foi lançado, né, naquele tempo que ele foi lançado, em 84, não sei se foi 84, né, que foi lançado, 84. tu falou. Uhum. Ele era, na época, o filme mais caro produzido fora dos Estados Unidos ou da União Soviética. Bah. E o Aurin original, que é o medalhão, né, que aparece no filme, ele tá agora... Ele foi posto dentro de uma espécie de vidro e ele tá no escritório do Steven Spielberg, o original do filme. Que horror! Esse é o pior resultado possível, imaginável. É verdade. Todo respeito ao Mas Steven parece- Spielberg, mas o objeto mágico tinha que estar num lugar mais mágico. Mas parece que o Spielberg teve uma influência até na finalização do filme, na montagem e tal. Eu acho que tu falou que tem uma versão alemã e uma versão internacional. Se eu não Sim. me engano, na versão internacional o Spielberg ajudou na montagem do filme. Uhum. Ele era muito amigo do Wolfgang Petersen. A maioria das filmagens foi feita em 83, num dos verões mais quentes da Alemanha. E até então era o verão mais quente em 25 anos. Né? De acordo com um artigo da Der Spiegel, em 84, o diretor, o escritor, o Michael Ende, eu não sei se é o escritor do original, livro. acho que é Do livro. É Michael Ende. Uhum. Ele queria que, na verdade, o filme fosse dirigido ou pelo Andrzej Wajda, que é um diretor polonês, já falecido, ou pelo Akira Kurosawa. Nossa! Na verdade, eram os desejos dele, assim. Vamos mirar pra lua, né? Beleza. Eu também quero que o... Uhum. É direito dele, né? Óbvio. Mas- E uma curiosidade mais curiosa, com perdão da redundância, é que o roteiro do filme não tinha final. E daí o Wolfgang Petersen teve que pensar no final, e aí ele pensou no final com o Falkor sobrevoando ali a cidade, indo atrás dos bullies, né, dos garotinhos que fizeram bullying. Com todo respeito ao meu amigo, meu faixa, Wolfgang Petersen, não é o final ainda também. Exatamente. Exato, é um final meio aberto, porque ele acaba dizendo que vai ter uma continuação, né? O final meio aberto é o Alexandre Gratiluz novamente, não? Mas tudo bem. Na verdade, o que eu vi que a ideia desse final foi do Bernd Eichinger, que é um dos produtores do filme. Que eles também não sabiam muito como terminar, daí ele deu essa ideia. Bom, pra sorte deles, o filme se chama A História Sem Fim, que tem outro significado, mas se não tiver um fim muito determinado também, não é problema. Sim, isso que eu achei curioso. Tipo, o roteiro não tinha fim num filme que se chama A História Sem Fim. E eu confesso... Foi fiel. Eu já vou abrir o próximo bloco, que é a nossa relação com o filme, com a nossa experiência pregressa. Eu já vou abrir porque é importante pra mim. Eu vou contar a historinha fofa de cara já, que foi o primeiro filme que eu fui ver no cinema e minha mãe conta. Eu não lembro. Sério? Não lembro. Eu tava lá em corpo, mas em alma não era Rafael Coelho, talvez. Não sei o que acontece quando a gente cresce e esquece. Mas a minha mãe disse que eu fiquei de pé o filme inteiro, assim, e depois, pelo resto da infância, eu não parava de falar a respeito do filme. Foi realmente impactante. Eu vi, obviamente, milhões de vezes depois. Inclusive, li o livro quando eu era bem jovem. E eu vou me pedir desculpas agora. Eu não li o livro para fazer esse episódio. E eu não lembro exatamente, assim, de quais as principais mudanças. Eu lembro que tinha uma parte que tinha que refletir o livro no espelho para ler. É um livro bem doido, na verdade. Um pouco... Ele brinca bastante com essa coisa de... eu tô lendo um livro sobre colíder no livro. E é interessante que o filme encosta em alguns dos pontos mais mágicos disso, mas... cara, obviamente, quando tu tá lendo um livro sobre... Enfim, tem uma relação diferente. O filme podia ter ido um pouco mais longe em partes, mas, enfim, não é o momento de falar críticas agora. Mas eu vou dizer assim, que eu, obviamente, cresci adorando esse filme. Eu, quando era criança, usava um colete de
de franjinha pra fingir que era o Atreio e queria andar com um amuleto no pescoço, todas as coisas Sério? embaraçosas. Então eu adoro esse filme e de tempo em tempo eu meio que revisito ele. E sempre me impressiona, cara, não sei porque eu sempre penso, esse filme é quase inassistível. E daí quando eu assisto eu digo, não, é legal, é bom, Uhum. passa bem. E daí passa um tempo eu começo a fabricar a lembrança de que ele é inassistível de novo. E dessa vez revendo eu também, assim, me diverti pra burro. Talvez seja nostalgia, talvez. Mas que ele pra mim ainda foi efetivo, foi. Daí agora eu passo a batuta pra quem quiser conduzir o próximo depoimento. Tá, eu vou então, porque eu escolhi esse filme porque ele foi baseado É verdade, o Alexandre escolheu esse filme, desculpa. Eu tirei fora a parte importante da coisa. Não, acho que a ordem não faz tanta diferença. Eu só ia falar que eu escolhi porque eu achei... eu tive a missão, né, de escolher o filme baseado na história de Chihiro, que foi o último episódio vencedor da enquete. E eu achei esse filme que tem muitos elementos parecidos, sabe? É um filme sobre uma criança que vai estar passando por uma fase, uma mudança muito grande, né, que é um trauma, né, e ela encontra um mundo mágico, de certa forma, encontra um mundo mágico através da leitura, que no Chihiro ela encontra realmente. E o mundo mágico, eu achei que tem várias coisas semelhantes, assim, as criaturas, o poder do nome. né, até é um dragão voador, né, várias coisas. E esse filme eu não tinha lembrado na gravação do episódio do Chihiro, até fiquei bem impressionado que ele não foi citado. Mas é um filme que, assim como o Rafael, eu vi quando era bem criancinha, assim. E ele sempre ficou na minha cabeça pelo universo dele, pelo mundo mágico dele. Sempre foi uma lembrança muito única, assim. É muito dele, assim, esse universo. Assim, ficou muito na minha cabeça. E era muito impressionante para mim quando eu era criança. Tinha algumas imagens, tipo o comedor de pedra. Eu achava muito impressionante aquele monstro de pedra comendo uma pedra. Genial, O dragão, o próprio Falcor, ficou muito na minha cabeça. Eu lembrava de um pouco dele ser um pouco diferente. Por algum motivo eu lembrava do Atreio mais maior, mais maior é ótimo, mais velho, quer dizer. É porque eu era muito pequenininho, né? Daí, sim, ele era o adulto da comparação. Pra mim ele era maior do que eu, então ele era grande. Genial. Mas daí vendo, é uma criança, tipo, acho que ele tem mais ou menos a idade do Bastian, né? Se não um pouquinho mais só. E foi muito legal revisitar, assim, algumas coisas que a gente pode falar que funcionam e outras que não funcionam tanto, mas como tu falou, Rafael, pra mim ainda se sustenta, sabe? Pelo menos foi uma boa diversão, assim, e dá pra pensar em algumas coisas também. Sim. Então, desculpa, eu fui cometido por uma curiosidade incrível. Que tem uma pessoa que se expôs nesse podcast como uma pessoa que não gosta de coisas infantis. Então eu queria ouvir dela o que ela achou da História Sem Fim. Wagner! Traz pra gente tua relação com a História Sem Fim. Eu confesso que quando eu vi a primeira cena, quando passou a primeira cena, eu pensei, eu acho que eu não aguento mais um filme com criança protagonista. Mas primeiramente eu gostaria de falar que não vou entrar em detalhes, mas eu tô meio indisposto nos últimos dias, meio fraco, né? E eu fico feliz, então, que a gente vai falar sobre esse filme, que é um filme bom, porque eu não tenho forças para me estressar com as péssimas escolhas de um certo membro desse podcast. Nossa, mas... Então, obrigado, Alexandre, por ter escolhido esse filme. Tamo junto. Nossa, sobrou pra mim do nada. Eu não sei nomes. O subtweet foi forte desse. Mas a minha relação com o filme, eu achava que eu tinha assistido, porque eu me lembrava muito da primeira cena do Atreus com o Falcor, que eu acho que a cena, sempre que passava propaganda, aparecia aquela chamada com os dois juntos. E eu jurava que eu tinha assistido esse filme. Aí eu revendo, eu não lembrava de quase nenhuma cena, então acho que eu nunca tinha visto.
E eu gostei, eu gostei bastante. Me lembrou um pouco Rocketeer, de ser meio refrescante, assim, em termos dos efeitos, né? De ter esses efeitos práticos. Acho que, de novo, com essa onda de filmes que são puro CGI, assim, né? Eu tava vendo recentemente o último trailer do Flash, que é um troço absurdo, de tão feio, né? Que são aqueles efeitos. E aí tu pega um filme de 1974, eu achei demais os efeitos, assim, achei muito bons, as criaturas são incríveis, todas elas, né? Não só o Falcor, que eu acho que é o mais marcante, assim. O Gamorra, que eu achei assustador, assim. Incrível, eu achei muito bom. Então, os efeitos eu gostei, assim, eu acho que ele tem uma pegada que eu não acho muito comuns em filmes infantis. Uma pegada mais dark, assim, mais seca, assim, em alguns momentos. E toda a questão da literatura me pega muito, assim, né? Eu fui, desde criança, estimulado a ler. Tem essa coisa da literatura como meio do proibido, assim, né? Aquela cena inicial dele é o Bastian com o livreiro lá. Que, não, esse livro aqui você não vai entender. Aquilo ali me pegou muito, porque eu tenho 2 tios que são ávidos leitores, assim. Então, eles que me estimularam muito, mas só que eu queria ler o que eles liam, né? E eles, não, isso aqui não é livro para criança. E, obviamente, né, eu ficava mais instigado. Então, era aquele guri que ficava roubando os livros da biblioteca dos adultos. Né? Então, acho que essa pegada da literatura como algo proibido, mais ligado à fantasia, à aventura, de ter que se isolar, né? A literatura é uma prática solitária. Então, tu querer fugir para ler, para não ter que fazer as infinitas tarefas que a escola demanda. Então, me pegou muito, assim, essa coisa da infância com a literatura. E eu achei que é uma história que tem um fôlego, assim, né? Não é cansativo, é bem instigante, assim, eu fiquei preso na história até o fim. Chegando o final, eu acho meio abrupto, meio, né? Meio... Acho que não casa tão bem, assim, com o resto do filme. Mas, ainda assim, foi uma boa surpresa. Gostei bastante. E Bibiana, quer dizer, eu não vou te deixar por último, nós vamos... Enfim, Bibiana, tua relação com o História Sem Fim. Eu ia fazer um preâmbulo, daí eu mudei de ideia, desculpa. Então, eu não lembro do filme, assim, como um todo, quando eu era criança. O que eu lembro era de assistir, assim, na sessão da tarde, quando eu estava de férias, porque eu estudava de tarde quando eu era criança. Ou pegar, assim, geralmente o finalzinho dele, né? E eu lembro que era um filme que me gerava, assim, uma certa angústia, né? Justamente, assim, pela história. Eu não consigo... Quando eu comecei a assistir agora, para fazer o podcast, eu não lembrava da história, mas eu lembrava do sentimento que o filme me deixava cada vez que eu assistia. O que é bastante curioso. Sim. Talvez meu cérebro quisesse apagar algumas coisas. E eu acho que pelo tema mesmo, sabe, ali pelos traumas daquela criança, do Bastian, pela dificuldade, sabe, pelaquela jornada, sabe, eu acho que tudo isso que foi muito difícil, enfim, tanto para um quanto para o outro. Eu acho que tudo isso fez com que me gerasse esse sentimento de angústia. E agora, revendo, eu não senti, obviamente, a angústia, né, daquela criança que eu fui, mas sobrou assim, uma certa melancolia, sabe, pela própria história ali do garoto, sabe? No finalzinho, assim, até deu um... Eu não cheguei a chorar, mas me deu assim, uma vontadinha, sabe? Sim. Talvez eu não tivesse assim, muito no humor
naquele dia, mas é bem tocante, assim, aquele final, sabe? A superação do menininho ali, enfim. E é isso. Minhas primeiras impressões são essas. Massa. E Leonardo? Qual a tua relação? Minha relação... Então, eu pelo que eu me lembro, a primeira vez que eu vi esse filme, acho que foi no começo dos anos 90, assim, em casa com os meus pais. Tá, eu devo me chamar de snob, mas se eu não me engano, a primeira vez que eu vi esse filme, eu tava morando na Alemanha. E eu tenho muita impressão que esse filme também meio que foi um hit na Alemanha, assim. Enfim, foi, né? Porque é uma coprodução, dirigido por um diretor alemão. E eu me lembro da primeira vez que eu vi esse filme ter sido com os meus pais em casa, assim, acho que com o meu irmão também. Mas é engraçado que essa semana eu reassisti o História Sem Fim, que eu acho que fazia, sei lá, 30 anos que eu não assistia. Que eu não reassistia. Não entrega a idade. E também aproveitei para reassistir o História Sem Fim 2. Ah, uau! E daí é engraçado que eu acho que as minhas memórias de História Sem Fim eram meio que memórias misturadas dos dois filmes, assim. Porque eu me lembrava mais do rosto do protagonista do História Sem Fim 2 do que do primeiro, assim. E a própria imagem do Atreyu, pra mim, tá mais ligada ao Atreyu do segundo filme do que do primeiro. Mas aí tem momentos, assim, muito, né, sei lá, pontuais que revendo História Sem Fim eu percebi que me marcaram bastante, assim, acho que, enfim, tem aquela cena clássica do cavalo afundando no pântano, né? Sim. Que acho que marcou muita gente, mas na minha cabeça eu pensei, tem uma cena, então se não é no primeiro, é no segundo, em que o Atreyu morre. E isso foi uma coisa que me traumatizou muito. O Atreyu morre em um dos filmes. Só que eu acho que eu, digamos assim, contaminei a minha lembrança de tipo, não, na verdade quem morre é o cavalo, não o Atreyu. Mas aí, sei lá, uma coisa talvez meio infantil, assim, não quero ver um cavalo morrendo, prefiro ver o protagonista morrendo. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça durante muito tempo. Sempre que alguém falava de História Sem Fim, me vinha muito na cabeça uma cena que o Atreyu morria. Enfim. Mas, e revendo o filme hoje, assim, eu acho que é um filme que se sustenta, mas eu também acho que o filme, às vezes, um pouco aleatório em alguns momentos, um pouco desconexo, assim, parece que algumas coisas ele apresenta e depois larga, assim, tipo, sim. Tipo a relação dele com o pai, assim, apresentado, depois ser largado logo depois. O pior pai do mundo! Cara, Deus do céu! Inacreditável. Pai desnaturado, sabe? Aquela criança fofa. Bote os pés no chão, não sonhe. Eu estou deprimida, minha mãe morreu. Vai pro colégio estudar, criança de merda. Diz o pai dele. É o estereótipo do capitalista, esse pai, né? Exato. Se tu não for bom pra máquina, não é uma pessoa. Incrível. E é um pouco isso, assim, eu acho que é um filme que... Enfim, não querendo comparar, mas como eu revi o segundo, eu acho que o segundo, como filme, sustenta mais uma questão de, sei lá, desenvolvimento de personagem. Os cenários do segundo são também... Tu vê que tem um filme que tem, acho que, uma estrutura financeira maior. Os cenários, acho que são melhores. A história também mais bem desenvolvida. Parece mais um filme, o segundo, do que o primeiro. Mas o segundo não tem o charme que o primeiro tem. O primeiro tem uma coisa, assim, de... Realmente parece uma história muito... Parece não, né? Uma história muito direcionada para crianças, assim. Que ela parece que ela não precisa ter uma lógica interna tão fechada, assim, sabe? Tão roteiro de cinema tradicional, como é o História Sem Fim 2. Então acho que isso me chamou bastante atenção, assim, no História Sem Fim 1, assim. E assim, como o Wagner... Bom, todo mundo falou, mas acho que o Wagner tocou muito nisso, assim, de como essa história que praticamente não tem efeitos especiais, são todos efeitos práticos, né? Como sei lá, pra mim a figura do Rockbiter, né, o Comedor de Pedra, é uma coisa impressionante, assim, como conseguiram fazer aquilo. De uma maneira que tu não... Tu sabe que é uma fantasia, mas ao mesmo tempo não parece uma fantasia, não parece alguém vestido. Quando ele anda de triciclo, é genial. Tem isso. É incrível, assim, sabe? É incrível. O próprio... Como é que é o nome do dragão mesmo? Eu esqueci. Falcor é uma coisa impressionante, assim, sabe? Que até parece que ele foi desenvolvido
das pessoas envolvidas na criação do Falcon era meio que um engenheiro que acho que trabalhou na NASA, alguma coisa assim. Nossa. Enfim, então é um filme bem... Ele é marcante, né? Sim. Seja da maneira que for, mas ele é bem marcante. Cara, eu vou dizer rapidinho, assim, que é interessante que tu trouxe. Eu não esperava e me surpreendeu. Que, assim, eu nunca vi o 2. Quando era muito criança, eu tinha dificuldade de entender que um filme poderia ser conectado com outro filme. Por muito tempo eu não conseguia jogar jogos no qual tu tinha que salvar o jogo, parar de jogar e depois continuar o mesmo jogo. Pra mim as coisas eram autocontidas, assim. E a primeira História Sem Fim eu gostava tanto que eu me recusava, acreditando, não, o segundo filme não pode... e o ator não é o mesmo? Azar, não quero saber. Sim, não são os mesmos. Foi Star Wars que me quebrou isso e que finalmente me abriu os horizontes pra entender sequências, mas por causa disso, até hoje eu tenho uma resistência enorme, assim, eu nunca assisti História Sem Fim 2. Não sei nem do que se trata. Até porque o livro meio que conta a história do 1, assim, não tem... Tem o 3 também, né? Tem? Tem o História Sem Fim 3, mas esse eu nunca assisti, que eu me lembro, eu nunca assisti. O que eu sei, na verdade, é que o livro do Michael Ende, na verdade... Ele termina um pouco depois do 1, mas não chega a contar toda a história do 2, assim, que eu sei. Mas parece que o História Sem Fim 2, ele pega uma parte do livro original também, assim, que ficou de fora do primeiro filme. Sim. Tem um bom bocado que fica fora. Na verdade, era uma coisa bem... Quando a gente era criança, era um pouco até difícil de tu evitar assistir o segundo, porque eram hits da Sessão da Tarde. Eles passavam direto na televisão esses filmes. Na minha Sessão da Tarde nunca passou. Sério? Não sei, de alguma maneira eu nunca vi o 2. Eu não sei se só na Globo, mas eles passavam direto, eu não sei se nos canais. Eu lembro de ver bastante, assim, na TV. Mas passavam os dois acho que era na Globo, passavam os dois. Passavam os dois. Não, eu acredito, eu não sei como eu sobrevivi minha infância sem ver uma cena sequer do 2. Talvez quando eu via que era o 2, eu só desligava a TV e ia embora, não sei. Eu era uma criança meio esquisita. Vocês falaram de uma coisa que eu concordo ali, que esse filme tem uma utilização muito legal de escala, maquete e maquiagem, né? Os efeitos, a grande maioria é feito assim. E isso vai ao encontro de uma ideia que eu tenho de que sempre que eu revejo filmes aí dessa época, ou até anteriores, eu acho que os filmes dessa época, sei lá, anos 80, 90, que se utilizam mais de efeitos práticos, eles acabam se sustentando por muito mais tempo do que os que tentam ali. Porque se for ver no próprio História Sem Fim, os efeitos que ficam mais marcados, assim, que saltam mais aos olhos, é quando tem a utilização de croma ali, quando o Falcor tá voando por cima da cidade, as coisas que tu vê que são bem... É uma tentativa, não é prático, né? É um efeito de croma ali. Que é um pouco além da tecnologia bem feito. Sim. Exato. Além da tecnologia. Mas, as fantasias, o trabalho de escala, porque tem muita escala ali, né? É muito efeito por escala. É muito bem feito. É muito... E eu vou dizer, o jeito que esse filme brinca com a escala e, tipo, o quão às vezes é imperfeito, tipo, a proporção que a gente imagina do comedor de pedras pro Atreio é meio vago e parece que a cada cena é um pouco diferente. E essa imperfeição, pra mim, adiciona mais do que te subtrai, assim, sabe? Às vezes, pode ter sido um erro de composição? Pode. Mas também adiciona uma coisa mais fantástica, mais fantasiosa, assim. Mais de, tipo, até de interpretação, né? Do guri que tá lendo, ele pode imaginar diferentes escalas pra esse personagem. Exato. E, inclusive, como o Comedor de Pedra, lá no final, quando ele volta deprimido e tal... Tipo, tu tem uma impressão um pouquinho diferente do tamanho dele. Ele parece uma figura mais patética ali. E é muito interessante isso. Eu não sei até que ponto... Enfim, não tem como saber até que ponto é proposital, mas eu acho que essa imperfeição adiciona muito pro filme. E o próprio Falcor é uma coisa um pouco única, porque tu sabe que ele é um dragão voador, mas parece que ele tem uma cabeça de cachorro. Ele tem uma foi cabeça proposital. Foi proposital. Ele é um beagle gigante. Sim. É apaixonante. Eles queriam que ele tivesse uma cara meio de... Eles queriam que ele tivesse uma cara meio de cachorro, assim. Pra ser algo mais... Ele tem pelos, né? Ele tem dragões pelos e não tem escamas. pelo. É muito esquisito e legal.
É verdade. Dá vontade de abraçar Uma ele. coisa muito única. Ele é muito fofo. Sim. E aquela cabeça de dragão é muito grande. Animar aquilo deve ser um pesadelo. Tipo, Mexer aquilo, né? sim, animar. São, sei lá, quantas pessoas dentro ali pra fazer. Porque ele tem cenas que ele pisca. Que, aliás, é um pouco problemático ali naquela parte. Eu fiquei bem perturbado. Tem algumas coisas bem não pra criança nesse filme. Eu queria saber a opinião de vocês depois. Tipo, quando a gente chega no Oráculo do Sul, eu vou pular um pouco a gente, mas só porque eu lembrei agora. Sim, E é engraçado. Que o Oráculo é tipo... Como é que eu vou dizer? É mais curvilíneo que a gente... Tem peitos expostos, assim, no filme infantil. Que eu não sou uma pessoa contra, não sou super pudico nem nada, mas é que eles são, assim, de um tamanho bem pronunciado. E é esquisito. Eu sei lá. Isso me lembra, me joga diretamente ao comentário do Michael Ende, né, que é o autor do livro História Sem Fim, que ele, tipo, ele deixou isso público, assim, ele odiou o filme, ele realmente odiou o filme. Tanto que entre o primeiro filme e o segundo filme tem um intervalo de 6 anos, e o elenco mudou, tipo, do segundo filme pro primeiro nesses 6 anos, porque o elenco do primeiro já tinha crescido e não passava mais a ideia de ser crianças, né? Mas esse intervalo entre o primeiro filme e o segundo... Isso não impediu Stranger Things, mas tudo bem. Mas esse intervalo de 6 anos entre o primeiro e o segundo foi porque o Michael Ende foi processar o Warner porque ele odiou a adaptação do primeiro filme. E ele, então, por causa desse processo dele, a produção meio que parou durante um bom tempo, assim. Depois ele acabou perdendo o processo e o filme foi feito. Mas até tem só uma observação, ele pediu pra ser retirado, pelo menos tava nas curiosidades ali do IMDb, que ele pediu pro nome dele ser retirado dos créditos iniciais. Ele é acreditado como um dos roteiristas, inclusive. Mas não foi, né? Continua ali o nome dele. Não sei. Não, continua nos iniciais? A versão que eu vi nos finais. Talvez seja uma coisa de versão da época. Né? Bom, pelo menos era uma das curiosidades realmente que o Leonardo falou, que ele não gostou nada do filme e processou e tinha pedido pra tirar o nome dos créditos iniciais. Porque eu me lembro que nos créditos iniciais tem ali, baseado no livro História Sem Fim, de Michael Ende. Mas, enfim, e daí até tem uma entrevista dele no YouTube dele comentando que ele não gostou nem um pouco do filme e pra ele, tipo... Ele falou, esse filme tem tanta magia quanto uma boate com música eletrônica. E que olha, tem bastante... Cara, eu vi Matrix, boate com música eletrônica tem sua magia. Não, e que falou, e pra esse filme se transformar numa boate só faltava as luzes coloridas no teto. Então, tipo... isso não é tão distante da realidade mesmo. Mas, enfim, e daí o outro comentário dele que é meio problemático, mas que tem a ver com as esfinges ali, com as esfinges de, digamos assim, topless, que ele disse, e as esfinges pareciam 2 strippers no deserto. Enfim, então percebe-se que ele não gostou nem um pouco do filme, assim, né? Eu também acho que não deveria ser tão explícito, visto que é um filme pra criança, né? Exato, eu também, quando eu vi aquilo, pensei, nossa, tem um filme pra criança que tem isso, assim, mas enfim. Mas o Michael Ende não gostou nem um pouco da adaptação do filme, assim, tipo, foi bem... Ele falou que é bem kitsch, que não pegaram o espírito do livro dele, assim, não era o que ele queria. Enfim, daí tem os dois lados também, né? Parece que ele participou das primeiras versões do roteiro e depois alteraram o roteiro e só mandaram a versão final do roteiro para ele no dia que o filme ia estrear, então ele não estava muito por dentro, enfim. Tem sempre os dois lados da história. Eu vi também que estava tendo uma disputa atual pelos direitos de reprodução do filme, os direitos de fazer um remake, não sei. Por favor, nunca resolva esse processo. Mas eu não sei, cara. Será que não seria legal? Não. Acho difícil. Não, eu só acho que não seria legal porque perderam a criatividade e hoje em dia nada é mais original, a gente vai refazer tudo lá dos anos 90, 80 e blá blá blá. Ia ser tudo com CG. Ia ser tudo com CG e fundo verde, né? Imagina a mesma história, mais mal atuada, uma música pior, e um monte de efeito especial e um monte de cenas de ação. Não sei porque... Ué? É um pouco difícil, mas não sei, pelos bonecos eu ponho minha mão no fogo. Pelas pessoas aí o buraco é mais embaixo.
Desculpa, a Bibiana ia falar algo, eu interrompi ela 2 vezes, eu... Não ia não. Não? Achei que eu tinha interrompido. Eu ia dizer que uma coisa que me chamou muita atenção nesse filme foi como ele soou diferente pra mim, obviamente, depois de adulto. Porque, assim, quando eu vi quando criança, eu curtia o filme por causa da aventura dele, né? Eu achava, a aventura é o Atreio, ali é o Bastian vai ler o livro, o Atreio vai tentar salvar a Imperatriz, né? E essa é a missão do filme. O filme fala sobre isso, sobre uma aventura de um guerreiro que vai tentar salvar ali a Imperatriz. E só que, cara, eu não percebi, obviamente, as camadas. Um filme que ele salta aos olhos porque difere daquilo que a gente estava acostumado quando criança a consumir no momento em que ele está falando muito de morte, né? Ele fala muito sobre a morte, sobre como lidar com isso e como seguir em frente depois de um trauma desse, né? E até ele tem vários simbolismos ali. Obviamente, a Imperatriz, ela é uma alegoria para falar da mãe do Bastian, né? Tanto que no final tem ali a escolha do nome. E o Nada, não é o vilão do filme é o Nada. Isso eu acho legal também. O Nada é a ausência de fantasia, a ausência de sonho, né? Que as crianças... Que é o que o pai dele quer. Tem uma mensagem meio reacionária ali também, no Nada, que as pessoas que não leem são incapazes de terem criatividade e fantasia, e é isso, e daí fica meio, tá, beleza, eu concordo que mais gente tinha que ler, mas aí é um salto de... Enfim. Isso, na verdade, eu acho... pode ter essa visão, mas eu só achei... Eu só captei a questão da criatividade no geral, assim, Sim. da fantasia, né? Aliás, que é o nome. Acho que eles só exageraram um pouco. Pra mim ele linka a fantasia diretamente com literatura, que ok, para os propósitos do filme serve, mas num contexto um pouco mais abrangente é meio... Não é uma coisa necessariamente linkada, né? Mas isso me chama atenção, assim, como esse filme é diferente do que a gente estava acostumado, né? Tipo de narrativa que a gente está acostumado. Isso fica muito nítido na cena do cavalo, né? Na cena do afogamento, do afundamento ali, né? Porque, assim, no que tu tá acostumado, tu vai pensar, o Atreio vai conseguir salvar, né? Vai ser uma cena dramática ali pra te gerar tensão, mas no final vai dar tudo certo. E não. Né? E não dá. Essa cena aí me pegou. Essa cena é muito forte. E não é só isso, né? É porque ela fala de depressão e o cavalo, ele não tem nada aparentemente errado com ele, nada acontece. Ele só se sente deprimido e aquilo é o suficiente pra afundar ele no pântano e ele morrer, sabe? É uma coisa... Quando eu era criança, tu ficava, mas o Atreio não consegue motivar. Não, depressão é isso. Mas quer dizer, depressão pode ser isso, né? Não é necessariamente. Mas é muito forte aquilo, realmente. Eu vendo até hoje, aquela cena eu tenho arrepios. É muito angustiante, né? Tu vê ali o teu amigo morrendo aos poucos, não pode fazer nada. Tu tenta de tudo e nada acontece. Exato. E o Atreio fica traumatizado com isso e na cena seguinte, ele praticamente ele sofreria o mesmo destino se não fosse o Falcor aparecer do nada e resgatar ele, né? Porque ele já estava afundando também antes mesmo do Mork chegar nele. Sim. E é um espelho ali pro Bastian, né? Porque o Bastian perde... ele perde a mãe dele, né? A mãe dele... E ele tá num momento que ele tá, obviamente, muito abatido com isso. Apático. E o pai dele não ajuda, né? O pai dele ainda diz pra ele, tu tem que ter os pés no chão. Cadê as boas notas? Exato. E o Atreio segue em frente, né? O Atreio, ele passou por isso, ele teve que seguir em frente. E eu acho que é mais ou menos o que o Bastian vai ter que fazer, né? Tem que achar como lidar com isso. E é bem forte, realmente. O Noah Hathaway, que faz o Atreio, ele conta que, se eu não me engano, ele ficou 6 semanas filmando essa cena. Caralho! Eu não sei se foi, não sei se foi 6 dias ou 6 semanas, se não me engano foi 6 semanas, porque eu vi uma entrevista dele dizendo isso, e hoje em dia, tipo, ele continua indo em convenções e tal, né, sobre História Sem Fim e tal, eventos, e ele conta que teve uma convenção que ele botou $100 em notas de numa jarra de vidro, e escreveu, se aquela cena do cavalo sendo engolido pelo pântano te levou pra terapia, pegue $1. E ele disse que depois de um dia, ou depois de 3 horas, a jarra já estava vazia, assim.
Então, tipo... mas porque eu acho, enfim, tô talvez desviando um pouco, mas uma das coisas que esse filme me puxou muito, assim, foi muito essa questão, sei lá, dos atores mirins do filme, sabe? E, tipo, o quanto isso pode, sei lá, o quanto isso pode marcar uma criança, sabe? Fazer um filme que, é um filme bonito, é um filme que, em parte ingênuo, mas é um filme que também tem cenas pesadas, assim, sabe? O quanto isso pode marcar uma criança que não necessariamente está pronta para fazer esse tipo de coisa. Então, e o quanto isso também... enfim, pesquisando um pouco sobre o História Sem Fim 1 e 2, também tiveram outros atores ali que decidiram depois tentar continuar começaram como atores mirins, tentaram continuar uma carreira, mas que acabou não indo pra frente, assim, sabe? Acabou não acontecendo, assim. E o quanto também isso cria uma certa expectativa na criança, assim, sabe? De ter feito um filme que tem uma... Que é uma explosão, assim, sabe? Que é um filme mundialmente famoso, é um filme que vira uma febre, e como é que tu, com menos de 10 anos de idade, lida com isso, sabe? O que tu faz depois, assim, e é bem interessante, assim, é interessante, mas também às vezes um pouco angustiante, assim, tu vê alguns entrevistas e documentários com as crianças naquela época e os adultos hoje, assim, e eles hoje em dia como adultos, né, o quanto isso... Né, o que aconteceu na vida deles desde lá, como isso influenciou na vida deles, né? É curioso porque eu conversei com o Xande logo que a gente acabou de ver o filme. E acho que a gente já assistiu alguma dessas listas de YouTube de crianças que ficaram famosas fazendo filmes infantis e que depois simplesmente sumiram ou tentaram e não conseguiram seguir carreira, porque justamente a pressão e a expectativa é muito grande, ou eles simplesmente não querem reviver aquilo, porque imagina, acho que muitos deles não têm a estrutura emocional para suportar, e também toda a expectativa do público, da crítica, olha, foi um filme muito bom, como é que vai sair nesse outro, e acaba que muitas vezes é um desastre, entendeu? E não é bem culpa ali dos atores, e sim da própria produção, né? E tem o lado do mercado que é cruel, tipo, o guri que fez o Anakin Skywalker no episódio 1 do Star Wars, por exemplo, ele foi totalmente tolhido da possibilidade de sequer querer, talvez um dia, se ele decidisse persistir ser ator, porque decidiram que ele atuou mal naquele filme, teoricamente. Que exato. Tipo, pode ter sido uma atuação ruim, obviamente, eu concordo que é. Mas, tipo, não é criança, culpa... né? É, uma criança, não é culpa dele, sabe? É que ninguém consegue mensurar que tem várias pessoas envolvidas que talvez tenha sido o primeiro trabalho dessa criança. Tem vários atores com anos de carreira que eventualmente fazem uma coisa que não presta, entende? E aí, ou mais de uma, né? Ou mais de uma. Exato. É muita crueldade com uma criança, sabe? Pelo amor. Imagina marcar na paleta por um papel que tu fez quando tu tinha 8 anos de idade. Tu tava só tentando se divertir lá e... Tava ralando as canelas. E eu queria rapidinho... Mas, enfim... cortar bruscamente para outro assunto. Só um parênteses muito rápido, abrir uma gaveta aqui. Porque esse filme, quando ele citou o 20 Mil Léguas Submarinas lá pro tiozinho livreiro, eu fazia tempo que eu não ouvia o nome desse livro. E fiquei pensando, é sobre um cara que foi muito fundo na água com um submarino. E daí, pesquisando, eu descobri que não. O Capitão Nemo é famoso por andar uma grande distância horizontal debaixo d'água. Tipo, as 20 mil léguas são horizontais, não são de profundidade. Daí eu fiquei muito chocado. Tipo, ele podia ter feito esses de snorkel. Tem gente que andou 20 mil léguas submarinas nadando em piscina. Tipo, quebrou totalmente a mística pra mim. Já é um link para um filme que a gente tem que falar em algum momento, que é a Liga Extraordinária, né? É verdade. É verdade. E o 20 Mil Léguas Submarinas, a adaptação oficial com o Kirk Douglas. Provocou vaguinha. Ele já tava bem, agora de forma. Não, mas a gente sempre fala desse filme. Falei de boa. Mas, enfim, o que eu acho que eu também o que eu acho que é de certa forma, um problema nesse filme, mas que ele não necessariamente se apresenta como um problema.
pra mim, um pouco a história em si, sabe? Que parece um pouco aleatória em alguns momentos, assim. A gente comentou disso do pai aparecer no começo do filme, daí sumir, e daí, sei lá, o Bastian vai para aquele sótão do colégio, que parece um sótão de, sei lá, Aliás, estranho, história de terror, assim, para o sótão mais... Quanto tempo ele fica lá, porque ninguém se importa, Exato, ninguém dá falta do garoto. Eu ficava pensando que esse pai é tão filho da puta que o filho dele some e ele não aciona a polícia, assim, tá tudo bem. Nada. E tem outras coisas, por exemplo, eu sei que é da narrativa, mas tipo, quando o pai dá aquele mini esporro nele, toma vergonha na cara, guri, não sei o quê, e aí ele diz, vai pra escola, e eu fico pensando, ai, tão pequenininho, como é que ele vai pra escola sozinho? Era uma boca aberta na cidade. Eu precisava dos meus pais pra ir pra escola. Vai pra escola, garoto. Assim, eu fico... E esteticamente... esteticamente tem uma coisa muito engraçada nesse filme, porque ele é, tipo, a Alemanha tentando replicar uma realidade americana. E fica... É muito esquisito, assim, tu fica... ok, onde é que esse filme se passa? Não sei. Em uma esquina é uma megalópole com um baita prédio, um monte de estrutura, e na outra parece uma cidadezinha minúscula. Daí ele chega na escola, é um colégio de cidade grande, assim, também. É muito estranho, assim. Desculpa, Leonardo, tu ia falar. Se não me engano, ele foi filmado na Bavária, né? Nos estúdios da Bavária. Berlim, Kentucky. Berlim, Kentucky. Tu ia falar alguma coisa, Leonardo? Desculpa, eu te interrompi. O problema desse filme... Não, eu esqueci. Qual que é o conflito emocional, assim, né? Tipo, pra mim tava meio na cara que era a questão do luto, né? E do pai querendo que aquela criança superasse o luto de qualquer jeito e não enchesse o saco. Mas aí mudam pro bullying, né? Tipo, quando que volta no final? Então, a superação no final é o... É o bullying, não é o luto, né? Esse é o bullyingado virar o bullyingador ali. Então, eu vou... É verdade. O bullyingado. Então, é meio assim... Deixa de ser uma história sobre luto para ser... agora o nerd tá se vingando. Esse finalzinho, eu achei estranho. Esse final, não te cortando, Wagner, só acrescentando, esse finalzinho assim, dá uma pontinha de bem feito pra esses pivete, mas ao mesmo tempo, assim, pra narrativa é meio, sabe, meio que murcha, assim, porque tem todo aquele início realmente da superação do luto, e aí, vou me vingar desses cretinos aqui. E na versão que vocês viram, tem uma narração no final? Não lembro. Do final, o cara fala, mas essa é uma história para uma próxima vez? Não, Sebastian passou não sei quantos anos na Terra da Fantasia, abandonou a vida real praticamente. Tipo, uma coisa muito dark. Não, eu acho que sim. A narração era tipo... Não fala quantos anos, fala que ele ficou mais um tempo até voltar pro mundo normal. Mas ele voltou pro mundo normal, assim. E demoraria mais tempo para ele voltar pra fantasia. Acho que era isso que tinham falado. Ele viveu muitas outras aventuras, mas isso é uma história pra... Acho que sim. Tem. Na que eu vi, tem. Mas se ele viveu muitas aventuras, eu só posso presumir que é mais de um ano. Porque eu vivo uma aventura por ano, mais ou menos. Não, mas o guri ele passou assim um dia inteiro ali e parecia anos, né? É verdade. Então, ele passou mais, 3 dias e... Mas, enfim, a gente não tá terminando o episódio agora, eu imagino, como a gente já meio que foi pro final, acho que esse final que o Wagner falou, que o bullyingado se transforma no bullyingador. O bullyingador. Pra mim também, eu tenho realmente sentimentos muito contraditórios com esse final. Eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto, assim. A parte que eu gosto que tem essa quebra dele, do Bastian e do dragão aparecerem no mundo real, digamos assim, que eu acho um toque legal, mas ao mesmo tempo essa quebra de tipo, os seres de fantasia entrarem no mundo real, eu acho meio broxante ao mesmo tempo, assim, parece uma quebra de linguagem tão forte, assim, meio, porque pra mim a proposta do filme é legal, tu pensar, o filme é basicamente sobre um gorila num livro no sótão, né? E daí quando isso passa pra uma coisa mais concreta, parece que não sei, parece... Perde encanto.
Perde um pouco o encanto. Ou parece, de certa forma, um final meio fácil, assim, sabe? Meio... agora ele vai estar com o dragão dele aqui no mundo real. E voando com o dragão dele no mundo real. Tipo... E a questão de uma certa vingança, ok, a gente tem uma certa satisfação disso, mas não parece que o Bastian aprendeu nenhuma lição, assim, no que termina o filme. É meio que, ok, agora eu tenho poder, eu vou passar em cima desses otários. Ponto, sabe? Não tem um... eu desenvolvi alguma coisa. Se tu pudesse interpretar isso como... Eu acho que é questão do filme estabelecer melhor as suas lógicas, assim. Que às vezes parece que... Por exemplo, tu pode interpretar esse final como uma projeção do Bastian ali. Tu pode interpretar que aquele dragão não tá ali. Aquilo lá é o Bastian encarando os bullies, faz parte da fantasia dele. Os colegas dele. Mas o filme não te dá exatamente essa margem para tu fazer essa interpretação, porque ele sempre divide muito bem. Ele sempre divide muito bem os dois mundos, sabe? E só nesse final que ele tem essa quebra. Então, talvez se fosse uma coisa introduzida antes, alguns elementos de fantasia entrassem no mundo real antes, sabe? Tu pudesse fazer esse link. Isso aqui, na verdade, é uma projeção do garoto. Tem o contrário, né? Tem algumas coisas do mundo real que afetam a fantasia em certos momentos. Inclusive, eu lembrava muito mais do Bastian no mundo de fantasia do que ele realmente está. Ele só tá no final. Talvez pelo segundo filme. Eu não sei, eu não lembro do segundo filme, mas no segundo filme o Bastian tá mais no mundo de fantasia. Sim, no segundo filme ele tá completo. Tá 90% do filme na fantasia. Ele literalmente entra no livro, assim. E eu também não curti muito essa questão dos bullies, assim. Que é uma coisa muito mais recorrente, assim. É um clichê narrativo. Né? Sim, total. Mas eu não sei se era necessário ser introduzido nesse filme, sabe? Eu não sei se ele tá na história original também. Não lembro. Mas eu acho que ele se sustentava apenas falando sobre o luto, sabe? E construindo esse mundo mágico e essa aventura que foi muito bem construída. Mas não sei se esse elemento do bully acrescenta tanto, sabe? Outra coisa que eu acho estranha na estrutura desse filme é que, tipo, no começo, quando o Bastian entra, chega no sótão lá, começa a ler o livro, e a nossa introdução ao mundo é conhecer ali aquele grupo que eu brinquei no começo, é o Hobby da Noite, é o cara que cavalga lesmas, o comedor de pedra, e a gente passa um tempão com eles ali, tem toda uma cena do comedor de pedra descrevendo nada e contando meio que o conflito principal da fantasia. E daí a gente vai até a torre lá com a Imperatriz, né? E tal. A Torre de Marfim. Isso já são só aparece no final. Quase 30 minutos de filme. Daí, ok, a história é sobre o Atreio. E daí, bum, vira só um filme sobre o Atreio, assim. E esses outros personagens viram muito secundários. É uma coisa muito, pra mim, esquisita, sabe? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção vendo o filme. E pra mim, isso foi um dos motivos mais difíceis, assim. Não se dá um filme difícil de assistir, mas é um filme talvez um pouco difícil de tu manter uma certa... Pra mim, pelo menos, uma certa... um interesse em alguns momentos, sabe? Porque é um pouco isso como tu falou, assim, parece que ele introduz personagens muito legais, o Comedor de Pedra, o Cavalador de Lesma. Adoro todos eles, porém... Sim, mas daí tu fica ali com eles conversam um tempo, daí tu não sabe exatamente pra onde tá indo aquela conversa, daí eles, sei lá, saem dali, daí vai pro Castelo de Marfim, daí tem introdução que falam da Imperatriz, mas a Imperatriz ao mesmo tempo só vai aparecer lá no final do filme, em 3 cenas. E é isso, assim, daí parece, agora a história sobre o Atreio e daí a jornada dele. Mas daí, ao mesmo tempo, é também do Bastian, mas o Bastian se limita só a ficar lendo o livro. O Bastian é o Atreio, né? Sim. Aí não é. Aí não é, né? Mas isso é diretamente o que o filme fala. Pra mim é. Que o Atreio, o propósito dele existir, a aventura dele, só existe para uma criança humana se projetar nele, se identificar, se colocar no lugar e viver aquelas aventuras. Tanto que é assim que eles conseguem trazer, entre aspas, uma criança real para o mundo da fantasia. Ele tá falando do processo literário. Tem razão, porque isso não fica tão bem explicado no filme. É meio solto, concordo. Porque... E aí tu sente a falta, como isso não tá tão bem sólido no filme, tu sente um pouco a falta até do Bastian, sabe? Porque o Bastian é introduzido pra gente. A gente tem uma introdução de personagem. E o Bastian fica muito irritante a certa altura,
toda vez que corta do mundo da fantasia pro Bastian, não, isso não está acontecendo. Eu, puta merda. Volta ele pra faz história. vários comentários. Não, eu não sei vocês, mas ao mesmo tempo que eu queria ver mais o Bastian, até porque eu gostei do... Eu não tenho, como o Vaguinha, problemas com atores mirins. Eu tenho problemas com atores mirins que não sabem interpretar direito. Isso, gente. Mas, Não, assim, o ator que faz o Atreio, ele é tão ruim que fica bom. Ele Não, é então, é verdade. Esse daí sim. O Atreio é ruim com convicção e funciona. Exatamente. O Bastian já não é tão feliz assim. O Bastian, ele já é um pouquinho melhor. E eu queria ver mais eu não dele, achei. Eu achei o Bastian muito pior. Não? Pá. Sério? Assim, eu vendo o filme, eu pensava, cara, eu não me surpreendo porque esse cara sofre bullying. Ai, tadinho. Que horror! Desculpa, uma coisa horrível de se falar. Nossa senhora! Ai, não. Mas o guri é absorto, ele parece autocentrado, de uma maneira irritante. Ele meio que não dá a mínima pra ninguém na volta dele, exceto ele mesmo. Eu não achei isso. Tipo, o guri é totalmente alheio à realidade. Não, O Rafael tá querendo dizer que os verdadeiros heróis do filme são os caras que bullyingam ele. Não, também não, porque eles são os otários de marca maior. Tu não sabe porque não mostra ali a vida pregressa mostra desse pouco. garoto, é só depois do luto, entende? Então Sim. obviamente que ele não tá no estado normal dele. Isso é muito verdade. Bom que tu trouxe. Obrigado por me lembrar, mas a amostra que eles dão no filme é muito patética, assim. Inclusive, ele não é um guri muito brilhante, né? Porque no final do filme o pessoal tá praticamente sacudindo ele. Bastian, fala o nome! Ele, é comigo? Eu? Eu tenho que dar o nome! Não, isso eu entendo, cara. Isso eu até entendo. A mulher vira pra câmera. Bastian, me dê um nome! Ele, não, eu não vou conseguir! Eu acho que vai ser engraçado. Tu tá no mundo tá sendo destruído. Fale alguma coisa, seu merda. Sou eu. É óbvio que vai ser. Não é tão óbvio. Aí é que tá. É óbvio. É muito óbvio. É muito óbvio. É uma interação que tu não vai imaginar. Alexandre. Tu tá no sótão lendo o livro. Não, Alexandre. Beleza, mas eu tô falando contigo, mas... Mas já o livro diz isso em vários outras cenas ali que o livro tava falando com ele e ele, será que é comigo? Será que sou mas eu? No próprio livro não tá escrito o nome Bastian? Tá, sim. Sim. Tá, né? Sim. No livro tá escrito... Imagina, Alexandre, tu tá lendo um livro, tá? Daí tá escrito Alexandre está lendo um livro. E agora Alexandre precisa... Se tu estivesse lendo um livro que diz Alexandre precisa dar um nome para a Imperatriz, para o mundo dela não ser... se vira pra... Não. Pra câmera literária e diz Alexandre, me deu um nome. Tu ia gritar o nome qualquer. Eu ia ter dúvida, porque isso não existe. É isso que eu tô falando. Não, mas é isso que eu ia dizer. Mas tu não é uma criança. Crianças são mais mágicas. Mas é isso que eu ia dizer. Se fosse no mundo, sabe, se fosse agora, nesse mundo real, tá? Agora, e tu estivesse lendo um livro, e no livro tá escrito: a Imperatriz pede para. A Imperatriz pede para Alexandre nomear ela. Vai dizer que tu não ia estar sozinho na tua sala lendo o livro e tu ia. Não ia falar pra ti. Eu ia falar em voz alta. Óbvio, tu ia sussurrar. Moonchild, tá, ninguém viu fazendo isso, beleza. Mas tu ia fazer, eu ia fazer também. Sendo que umas 3 cenas antes o Bastian se lamenta. Mas ninguém pergunta pra mim, como eu queria que perguntassem pra mim. Xande, é óbvio que tu ia fazer isso. É óbvio que tu ia demorar, porque, né, ando meio desligado, mas tu ia fazer, é tua cara. Tá bom. Todo mundo faria isso, porque sim. Todo mundo faria isso. E daí, eu quero encaixar... Tá, completa, não, desculpa. Não, pra mim tem umas coisas um pouco no filme que as cenas não parecem unificadas em momentos, sabe? Parecem só cenas meio soltas em alguns momentos. E a própria questão do lobo, do Gmork, que eu gosto, mas eu também não entendo muito a função dele como personagem, sabe? Porque, tipo, ele é o lobo do mal, ok. E daí ele persegue o Bastian por fantasia pra fazer o quê? Não sei exatamente o que... o Atreio. Ele quer matar o Atreio, ele inclusive quase mata o Atreio. Mas com qual intuito, sabe? Se o nada já tá destruindo fantasia, porque ainda tem o lobo. Sabe? Mas porque ele é o único que pode impedir o nada. A fantasia tá sendo destruída. A fantasia disse, eu sei. Eu vou nomear um herói. O nada disse, eu vou nomear um herói para impedir o herói da fantasia.
O nada também Que não aí- nomeia o lobo, né? Não tá colocado isso dessa maneira, que o nada nomeou o lobo para ser o vilão, assim, parece. Eu senti meio solto, daí... O Não. próprio Mork disse que ele tá a serviço do nada. Ah, ele disse? Ah, Sim. tá, então tá. Ah, é Enfim, verdade. tá, então... É um lobo Eu só achei- nihilista. É um lobo niilista. Eu só achei meio anticlímax quando o Gmork chega lá no castelo destruído e vai tentar matar o Atreio e a luta deles dura um segundo, assim, tipo... o Porque Atreio... o Gmork é muito burro. Mas É. não, ele dá todo um discurso super inteligente antes, então ele não é burro. Não, mas estrategicamente ele é burro, porque ele pula no cara com um objeto pontiagudo. Tu não faz isso. Ah, bom. Não faz, mas, né? Só que ele tava velho e caquético lá naquela cena também. Ah, e uma curiosidade, o ator que dubla o lobo é o mesmo que dubla o dragão e o comedor de pedra. Uau! E é um cara chamado Alan Oppenheimer, que, para surpresa de todos, também dublou... Inventou a bomba atômica. Não. Não Ele é o dublou Oppenheimer? dublou o esqueleto na série do He-Man. Desenho Ou animado. seja, baixo orçamento. Olha! Um gênio. E Mas- continua atrapalhando, tanto assim. Mas eu quero trazer minha outra bronca com esse filme, e daí a gente pode evoluir para outras questões. É que, enquanto livro, a história que ele conta funciona muito bem, que é essencialmente um livro sobre uma criança dentro do livro, sobre uma criança dentro do livro, no qual uma aventura acontece. E o livro brinca com isso o tempo inteiro. Ele tá sempre quebrando a quarta parede, como a gente diz, assim, fazendo uma coisa meio meta, só que de uma maneira inteligente. Ele não é aquela coisa muito óbvia, muito boba. Ele é bobo e brincalhão, mas é divertido. Funciona. Uhum. E no filme, eles parecem que ficam engessados no conceito de que essa história é um livro sendo lido sobre uma criança lendo um livro. Enquanto que, na verdade, não. A gente tá vendo um filme sobre uma criança lendo um livro, vivendo uma aventura dentro do livro. Por que eles não buscaram esse espírito, sabe? Fica lá pro final, pra Imperatriz só se virar pra tela. Só que é muito tênue, assim. A gente podia ter mais brincadeiras com isso. Por isso que o autor não gostou. Possivelmente. Possivelmente. Porque boa parte da Eu acho que criatividade até- e da diversão do livro não é traduzida, assim. E se perde um pouco. Vai ao encontro daquilo que a gente falou, de talvez ter mais interações entre os dois mundos. Até facilitaria, tipo, a nossa interpretação daquele final, por exemplo, do Falcor, porque daí o Falcor chega do nada no mundo real, assim, tipo, agora essa interação existe. Só que sendo que ela nunca existiu e a gente não tem nem margem pra interpretar qualquer coisa sobre isso, e já acaba o filme, entendeu? Então, acho que sim, eu acho que poderia ter sido mais bem trabalhado isso daí. O que eu tô falando é que se esse filme acabasse com uma plateia na sala de cinema e o Falcor saindo da tela e voando por cima de todo mundo, era o melhor filme. Não, eu entendo o que tu quer dizer. Tu quer dizer que eles poderiam ter usado essa coisa da beneficiar da interação linguagem também. de cinema também, né? Sim, pois é. Tem alguns momentos que o Bastian tá lendo o livro, sei lá, e daí tem algum momento mais tenso no livro, e no sótão onde ele tá lendo, lá fora começa a chover, as janelas começam a bater. Tem isso, sabe? Sim, mas é eu muito gosto sutil. disso, mas assim. é muito pouco, eu gosto. Mas é muito sutil, assim. Tipo, o próprio sótão ali dá uma ideia de, tipo, ok, esse é um lugar muito conveniente para ler um livro desses. Não sei que escola teria um sótão daqueles. Mas também é uma conexão Claramente, um pouco nunca teve uma escola na forçada, Bavária. assim. Nunca tive mesmo. Não, no caso nos Estados Unidos, né? Porque as histórias passam nos Estados Unidos. Bavária / Eu acho. Califórnia. Eu acho. Essa interação entre os dois mundos é um pouco muito, muito compartimentado, assim, né? Apesar de tem não é bem uma interação, mas um dos momentos mais fofinhos pra mim no filme inteiro, que me sempre adiciona um charme e eu penso, cara, isso é muito legal. Que é quando o Bastian tá lendo uma passagem que é um nada, na verdade. O Atreio descansando com o cavalo na beira de um riozinho, riacho ali. E eles estão com fome, eles decidem comer. E o Bastian pega o sanduíche dele, ele dá uma ou duas mordidas e fala, não, preciso guardar pra viagem. Tem muita coisa pela frente. Isso eu achei muito legal, sabe? Adiciona um charme muito bom ali. Sim. Não é bem uma interação, mas é um momento de sincronia das ações dos dois, né? Que ele tá muito ali, eu preciso me guardar pra essa jornada que vai ser ler esse livro e acompanhar o
Eu adorei. Essa cena é muito boa. Essa cena é muito boa. Eu adorei. Também não quero mais. Pô, pra mim, uma das cenas mais emocionantes do filme é uma coisa que vocês já comentaram, que é a questão do Moonchild, né? Porque assim, ele tem que renomear, ele tem que dar um nome pra Imperatriz, né? Sim. Uhum. Pra mim, eu li isso, talvez seja a leitura, não sei. Isso pra mim é ele ressignificando a mãe dele. Pra mim, eu interpretei que primeiro eu pensei que ele daria o nome da mãe. Tá? Eu também. É o que ele fala mas que depois, vai fazer, né? Mas depois eu achei que mas Moonchild, eu pensei, a mãe dele não deveria se chamar assim. Daí eu pensei que, cara, isso aqui deve ser ele dando um novo nome, ressignificando a mãe dele e entendendo que agora ela vai estar num lugar que ela vai estar sempre com ele ali, nas memórias dele, e ele vai seguir em frente com essa lembrança da mãe, sabendo que ela vai estar ali na fantasia dele sempre, mas agora em um novo momento, sabe? Entendendo aquilo e ressignificando aquilo pra ele, que ele estava preso com aquilo, entendeu? Ele estava com aquela dor muito forte, com aquele luto. Pra mim, sei lá, eu li assim, eu achei bem emocionante, sabe? Uhum. Quando a Imperatriz fala direto pra ele, pra mim vem a imagem da mãe dele falando com ele. Uhum. Essa cena, mas essa cena eu entendi que era o nome da mãe dele, sabe? Eu também. Porque até tem uma cena. Mas eu prefiro a leitura do Alexandre do que essa, sinceramente. É uma leitura melhor, faz mais sentido, né? É que tem uma cena antes que o Bastian tá na janela e ele fala, né? A minha mãe tinha um nome tão bonito. E fica nisso. E daí mais tarde ele grita a Moonchild pela janela. Daí a interpretação que eu tive a mãe dele chamava Moonchild. E Leonardo, aqui vem minha terceira e última pedido de ajuda. Que é bíblico até. Mas Nossa, é bíblico? As palavras moon e child em alemão, existe alguma possibilidade de formar um nome? Porque talvez isso possa ter sido uma babada de tradução. Moonchild, pelo menos eu nunca vi como nome. Não, seria Mondkind. Como é que é Lu em alemão? Mond. Não, é a mesma coisa. Esquisito. Ok. Não. Teoria destruída. Obrigado, Leonardo. A única coisa que eu consigo lembrar que é Moonchild, tem uma música do Iron Maiden que se chama Moonchild, que é muito boa, abre o disco Seventh Son of a Seventh Son, mas não tem nada a ver com a História Sem Fim. Parece um nome meio forçado, assim. Pensa no nome pra Imperatriz Moonchild. E eu achei muito estranho, porque na versão que eu vi, a versão 4K bonitona, aliás, esse filme em 4K é um espetáculo, os bonecos saltam da tela, pouca coisa fica feia, a cor desse filme é muito bonita. Inclusive, para essa época é difícil, assim, é antes do tratamento digital. Então, tu fazer um filme com uma cor bonita requeria muito talento de todo mundo envolvido, assim, não é uma coisa facilmente atingível. E com efeitos próprios e quase tudo sendo feito em estúdio nesse filme, né? Muita iluminação falsa e tudo, é muito difícil chegar no resultado que eles chegam, assim, que é impressionante mesmo. Mas o que eu ia falar é que na versão que eu vi, é muito estranho, porque ele abre a janela e grita, só que com chuva e trovoada e o cacete A4 acontecendo. Eu mal entendi o que ele grita, eu não consigo entender o que ele grita, e eles não botaram legenda em absoluto, assim. Eu fico, é pra ser um nome que tu não entende, mas não, depois lendo online, eu vi, não, a gente sabe qual é o nome, é falado em 300 versões, tá legendado e tá traduzido, então é estranho. É só curiosidade, assim. Quando eu vi, fiquei, eu já tinha revisto o filme faz pouco tempo, mas eu confesso sempre que ali pro final a história começa a ficar nebulosa, porque não é uma parte que eu gosto muito do filme. Inclusive, a cena no mundo real, eu sempre esqueço o que acontece. E quando acontece, eu fico, nossa, é isso, mesmo, beleza. Eu acho um filme que ele funciona muito bem quando é criança, assim, para o público infantil. Eu acho que quando tu é mais velho, ele também funciona, mas essas coisas um pouco da história ser um pouco, eu não diria arrastada, mas um pouco desconexa em alguns momentos, sabe? Que às vezes tu não entende muito para onde a história tá indo. E isso eu acho que me afastou um pouco do filme em alguns momentos, assim, tipo, parecia um pouco solto algumas coisas. Outra coisa que eu não gosto é que tem duas personagens femininas só e são dois clichês, né? Uma é o clichê da
da Imperatriz pura, inocente, e que todo mundo se sacrifica por ela. E é uma das minhas personagens favoritas, é a curandeira lá dos gnomos, que é casada com um cientista lá. Só que também é um clichê de personagem, né? Eles são o casal que discute eternamente, porque eles são opostos. Ela é a medicina, ele é a ciência, enfim. Que é medicina natural, né? Ela usa coisas da terra e seres estranhos. Mas quando ela dá pro Atreio um pote e fica dizendo tem o melhor asa de morcego e não sei o que, e baba de verme e não sei o que, não, isso eu adoro. Tipo, adoro ela, mas a gente podia ter tido uma variedade maior, assim. Mas essa também pra mim é um pouco um exemplo, assim, a cena entre os dois, assim, entre o casal ali. Porque também parece que a gente fica um tempo ali conhecendo eles, a dinâmica deles, daí tem aquela máquina que ele quer construir pra fazer o Atreio atravessar o Canyon, alguma coisa assim. E também depois parece que oráculo. E depois... Alguém gostou desse filme? Vocês estão tão chatos. Assim, gente, isso não é uma crítica. Aí pegou o Leonardo, roteirista. Gente, é um mundo de fantasia, isso aí, essas coisas loucas. Tu vai pra cá, vai pra lá, conhece essa pessoa, tu pensa que aquela pessoa vai ter um papel importante. Não. É um mundo de fantasia, mas pode ser um mundo mais unificado no filme. É isso que eu tô tentando dizer. Tipo, apresenta tal personagem, agora ele some. Apresenta outro personagem, ele some. Eu não sei exatamente qual é que é do Atreio. Tipo, é só isso que eu tô dizendo, assim, tipo... E acaba tendo... Desculpa, Wagner, eu vou parafrasear os Banshees de Inisherin, tá? Tu falou, vocês estão chatos. Sempre foram chatos, Wagner. Essa eu vou aceitar. Não, é que, por exemplo, Vitória Sem Fim 2, se vocês quiserem assistir, pra mim ele unifica melhor esse mundo. Tipo, é um mundo que faz um pouco mais de sentido dentro desse mundo de fantasia, assim. Eu vou ter que assistir isso, mas beleza. Não, eu queria dizer que, por exemplo, esse momento do oráculo, e aí é a coisa mais esquisita do filme. Eles dão toda uma importância, se tu tentar passar lá e não for autoconfiante, tu vai ser destruído. Daí o Atreio trapaceia e passa, e daí o segundo teste, ele tem que se encarar no espelho e ver o seu eu verdadeiro. Daí ele olha no espelho, vê o Bastian diz, não, isso não é possível, fecha o livro. E quando ele reabre e volta a ler, a gente tá, tipo, 4 cenas adiante, o cara falando com o oráculo já, assim. Não tem impacto nenhum ali ele ver seu eu verdadeiro. E eu fico... Ali é meio... Eles passam por cima de algumas coisas importantes, enquanto que a gente fica um tempão lá conhecendo o casal de gnomos e vendo que o cara tem desenhos super detalhados do oráculo. A gente vê um cavaleiro fracassando com o oráculo também, que é legal. Tu ser bem equipado não é o suficiente. Todo o dinheiro do mundo não vai comprar armadura suficiente pra sobreviver aos olhos laser. Mas daí o Atreio corre e passa. Beleza. Não sei, aí acho essa parte meio... O filme meio que tá tentando construir uma sequência que é de provações, mas nosso personagem não bem passa por elas, assim. É que parece que às vezes ele dá um foco maior pra coisas que não são tão relevantes. E daí quando são mais relevantes ele meio que passa meio rápido, assim, tipo... a luta com o lobo, é rápida. A questão das esfinges, mas dá um jeito. A luta com o lobo, pelo menos, tem o lobo ninista nos dando um discurso maravilhoso, Ed. Aquela cena com o lobo, aquele confronto final é maravilhoso. Aquilo é maravilhoso. E eles chegando naquele templo e tendo os desenhos de tudo que ele passou também, muito bom. Sim, é incrível. Muito bom, muito bom. E o mundo se destruindo, se despedaçando. O comedor de pedras, minhas mãos já foram fortes. Eu choro naquela parte toda vez, cara, sinceramente. Ele é um gourmet de pedra, né? Ele só come pedras boas também. O que é meio estranho, né? Quer dizer, primeiro eu pensei que era estranho. Mas depois eu pensei, mas a gente come carne e a gente aprecia carne. E a gente é feito de carne. Boa, né? Então não é estranho tu ser feito de pedra e gostar de comer pedras. Então não. Só tô falando do meu processo de raciocínio, porque não cheguei a nenhuma conclusão. Não, faz sentido. Quer dizer que tu é um canibal, Rafa. Não.
Não, eu como outras carnes, mas ele não come a pedra dele. A gente não vê ele comendo o seu próprio braço. Ele come uma pedra que ele tira do chão. Que os outros estão sentados em cima, beleza, mas aí é problema dos outros. Não, tu não come o teu próprio braço, mas o dos outros, talvez. Bah, Nossa, sim. mas o comedor de pedra comeu o outro comedor de pedra? Não. Não sei. Ele comeu uma Ah, variedade no- de pedra que é comestível. Spoiler, no História Sem Fim 2, o comedor de pedra tem um filho. Eita. O Leonardo já Enfim. fez 300 spoilers do 2, eu já tô chateado. Não, não fiz nenhum spoiler, fiz um spoiler só. 0 spoilers. O personagem tal Como é que é morre. o nome do filho do comedor de pedra? Não lembro. Comedor É Júnior. É Júnior. Comedor de pedrinha. O comedorzinho não é um bom nome, desculpa. Tá, vamos seguir. Não sei. Mas enfim, é um filme que eu admirei esse filme. Olha, imagina se não tivesse, né? Pô, mas que isso? A gente não... Estamos aqui só... A gente elogiou o filme também, falou que os efeitos práticos são incríveis e se sustentam até hoje, assim. Não, eu gosto desses momentos. Vocês ficam dizendo, A maquiagem, assim. o Wagner não gosta de filme infantil. Aí chega no programa, só quem fala bem, né? É que não é bem um filme infantil, não. Acho que serve para crianças e adultos. Ah, tá bom. Tá bom, Ué? então. O Falcor tem a fala mais... Eu concordo suspeita. com a Bibiana. Eu concordo com a Bibiana, tá certo. O papinho. O Falcor se transforma Ué? no impostor do Among Us a certa altura. Porque ele vira pro Atreio assim? e fala: você era uma criança. Como é que é? Eu não lembro qual é exatamente a fala. Mas você estava dormindo muito aconchegante. E faz tempo que eu não vejo crianças assim. E daí dá uma piscada pra tela. E eu fiquei: Falcor, o que tu tá fazendo, Falcor? Eu vou dizer que esse momento me causou um certo desconforto, assim. Não, mas eu achei... Não, eu achei que... É esquisito. É esquisito. Eles poderiam ter cuidado, falando sério, assim, poderiam ter cuidado um pouco. Esse momento foi um pouco estranho, assim. Mas logo depois, enfim, o Wagner vai me xingar de novo, mas é que depois tem momentos, sei lá, que a Gnoma vai lá e tira um espinho que tava no Falcor, dele reclama, que é legal. Essa cena é fofa, é. É legal, mas é o tipo de coisa que tu vê, mas... É o tipo de que às vezes parece que eles focam em cenas que não são tão relevantes e ficam muito tempo nesse tipo de cena e depois outras cenas parece que não são, seriam mais relevantes, elas são meio que passadas por cima, assim. Mas enfim. Vale lembrar que o diretor desse filme, imediatamente antes desse filme, fez um filme sobre um destacamento de soldados nazistas presos num submarino por um ano inteiro, né? O choque de cultura de uma coisa para outra é muito doido. O Barco, né? Eu nunca vi esse filme. Das Boat. De novo, vou recomendar um baita filme. Mas enfim, acho que a gente meio que tá chegando ao fim natural. Alguém tem algo que queira destacar, assim, que a gente... Ao fim natural. É o nosso fim natural. A gente vai terminar o episódio de hoje, Rafa? A gente tá chegando no fim mesmo? Isso é um contrassenso, cara. É verdade. É história sem fim, não é episódio sem fim. Vocês pegaram por quê? Aliás, coisa mais besta, né? Vocês pegaram por quê que o nome é História Sem Fim? Que o filme fala explicitamente no final. A história é sem fim, é a história que se comunica através de leitores e escritores e... Sim. Não, eu não peguei, pior que eu não peguei. Ele fala isso, não? Leonardo! Não peguei isso. Ele fala. Não peguei. Eu adoro quando o Leonardo me conhece. Eu estou profundamente desapontado agora. É muito bom. Deixa, é legal. Eu não pego várias coisas também, eu fico assim, eu esqueço várias coisas. Tem esse discurso no final? O filme pega o subtexto, transforma numa bola de papel e joga na cara de quem tá... Entende! E como é que tu não entendeu, Leonardo? Não é que eu não entendi. Eu não me lembrava que ela falava isso. Na hora eu devo ter percebido. Eu não lembrava também agora. Tu não lembrava, mas... então pegou também, Bibi? Não, eu acho que na hora sim, entendeu? Porque se foi tão explícito assim, sim. Mas é que tem muita coisa que eu não lembro. Não, tá. Lembrar é uma coisa, mas...
Tipo, Entendi. vendo o filme, tem coisas que... Tem mensagens que o filme bom, dá não. explicitamente. Não, essa Claro. mensagem é óbvia, É, mas ela não é verbalizada. é sim. Quando? Viu? A outra que não lembro. Ela não foi verbalizada. Ela Então é não pra- deve ter sido, Rafael. Não, Provando que a nossa memória tem fim. a Imperatriz fala a certa altura que a história sem fim é que conecta pessoas fora do mundo da fantasia e da fantasia. Não lembro disso. Tem todo um trecho ali no... será que é da versão alemã que explica Ué. melhor? Pois é. Esquisito. Aliás, essa Imperatriz é sofrível também, né? E botaram vocês um batom pegam- na criança desnecessário. Ela é bonitinha. Vocês pegam muito, muito pesado com as crianças nesse filme. São crianças atuando, pô. Isso é verdade. Não, mas Eu elas gostei hoje do- são eu adultas, a gostei gente do pode Batman. descer de pau. Não, e daí? E se elas não estão atuando bem, pra mim, nesse caso, é mais culpa do diretor do que delas. Eu também acho. Concordo. É. Eu também Mas acho. não quer dizer que... Mas continua sendo um erro. É. Nesse caso, o diretor. O Wagner não gosta de criança, a gente sabe disso. Mas uma curiosidade, na cena dela- cena final... A cena dela o que com o parece. Bastian segurando Desculpa, velas Wagner, eu parei. no escuro é muito bonita. Mas na cena final, Você sabia pode que, imaginar que a muito atriz, ela tinha perdido, acho que os 2 dentes da frente. E tiveram que botar dentes falsos nela. Nossa. Fofinho. Enfim, Mas é isso aí. E aquela parte que ela fala pro Bastian, quando eles estão só segurando velas, e ela fala, você pode imaginar o mundo que você quiser, eu acho muito legal também. Tem umas coisas visuais nesse filme que são... eu acho que eu já falei, tô me repetindo já, mas... Inclusive, uma das minhas partes favoritas é quando eles estão voando, a fantasia tá destruída. Eu adoro isso. Eu adoro que eles vão até as últimas consequências e destroem a fantasia. Destroem tudo, sobra um grão de areia do reino inteiro, é maravilhoso isso. Isso é legal, isso é legal. Tipo, uma das coisas mais geniais do filme pra mim. Mas quando eles estão voando, assim, que tá tudo em fragmentos, o mundo está fragmentado, e tu vê pedaços de coisas que a gente já viu na história voando no espaço, também é muito impactante pra mim, assim. Eu gosto muito dessa parte. E eu gosto também da cena que eles estão, né, voando no vazio, e o Atreus, eu falhei. Aí o Falcon, né? Você tentou. Né? O moleque de merda, você não foi pra nada. Rabugento. Mas, Aliás, o Atreus é maravilhoso. Eu acho realmente um personagem muito interessante. Que ele é meio bipolar, assim, no heroísmo, né? Tipo, no confronto ali com o Guimor, que ele chega... Eu sou um guerreiro! Eu sou um guerreiro, né? E aí o Guimor chega... Mas o que eu faço? Né? De uma cena para outra, assim, ele vai do machão. Mas o que eu faço para... Uma criança! O que eu faço? Mas eu adoro isso também. Ele passa de confiança extrema a zero confiança. Muito nada engraçado. no meio. É muito engraçado, porque ele varia assim, o filme todo, assim, de ser o grande guerreiro para uma criança completamente inofensiva. Quando aperta, né? Acho que tá bem realista, porque quando aperta, a criança se mostra como ela é, uma criança. Coitadas das crianças. Todas as crianças que nos ouvem agora estão ofendidas, Bibiana. Olha, crianças, nós também já fomos crianças. Alguns há mais tempo que outros, né, Leonardo? É verdade. Mas isso nos traz... Alguns há muito mais tempo que outros. Isso nos traz as nossas cenas favoritas, então... Opa. Quem quer abrir os trabalhos para falar a sua cena favorita de A História Sem Fim? O confronto entre o Atreio e o Guimor é maravilhoso. Incrível. Pra mim, é a melhor parte do filme. A cena do cavalo. A cena da morte do cavalo. Eu ia dizer essa. Cenas mais marcantes. E eu tô com vocês também. Não, mas o Anthrax morrendo é a melhor... Desculpa, a Artax morrendo é a melhor parte. Mas uma que fica na minha memória de criança é o Atreio e o Bastian também sobrevoando ali com o... Como é que é o nome do... Falcon. Isso daí é sempre... Eu falo História Sem Fim, eu lembro dessa cena. Voando sobre imagens de arquivo, que é... mas é o do cavalo. Quando tem morte de animal, pra mim é muito, muito triste.
A cena que eu mais gosto, eu acho que é a primeira cena que a gente é apresentado a fantasia, quando tem o comedor de pedras, o corredor de lesma. Aquela eu acho muito incrível, aquela introdução, assim. Acho visualmente incrível. Eu gosto também. O trabalho visual ali, o trabalho com as... E o Robin Noturno é a cara do baixista vocalista do Rush, o Geddy Lee. E toda vez que ele fala, eu me mato de rir. Com o cabelo bem anos 80, assim, que é um pompom em cima e um mullet. Mas e a cena, na primeira cena no Castelo de Cristal, eu gosto também. Mas eu prefiro a cena do cavalo, eu votei na cena do cavalo, mas eu tenho que falar que a cena do Mork também é incrível. Ali, toda aquela parte final. Uhum. Quando o chão, eles chegam lá naquele lugar e o chão tá rachando já e tá tudo... Toda aquela sequência, na verdade, eu acho demais, assim. Pós-Atreio cair não do cavalo, do dragão da sorte. E qual a atuação favorita de vocês? Atreio é maravilhoso, assim. Aquele guri, ele é tão ele é tão ruim que ele fica bom, assim, ele é charmoso. A cena também que ele enfrenta o Grimor, que ele pega a pedrinha. Vem que eu vou te pegar. Aquilo ali é muito bom. É muito bom. Moleque, hein? Ele é muito bom. Ele é muito bom. E ele pega mesmo. Eu vou votar no comedor de pedras. Boa. Meu voto também. Bibi? Falcon. Boa. Ele tem a fala mais problemática do filme, mas fora isso, ele é bom. Mas, pô, é um personagem muito marcante. É, sim, com certeza. Não tem como. Pra mim, eu não vou votar só em uma pessoa, eu vou ter que votar em duas, até porque elas estão quase sempre em cena juntas, que é o casal de gnomos perto do Oráculo do Sul. Que é clichê? É. Mas não quer dizer que não seja bem executado, é muito bom. E a única pessoa que não gosta de criança nesse podcast sou eu. Né? A melhor situação para uma criança, eu que dei. Mas não, o Wagner não gosta de criança, tudo bem. Não, tu não gosta de filme de coisas infantis, é diferente. E tu deu o teu voto com um caldo ali de veneno, né? Um caldo de veneno não, ele é bom. Ele dá então tá. A volta e fica bom. Tá. Não. Ele é muito galanzinho, né? Ele é galanzinho. Aquele cabelinho ali de... E que filmes vocês recomendariam pra quem assistiu ou gostou ou não da História Sem Fim? Peter Pan. Boa. Qual deles? Peter Pan é bom. Qual das 500 versões? O original, sei lá, aquele antiguinho. A animação da Disney. Esse é bom. Vi quando era criança, chorei. Os filmes da Disney antigos pra me fazer chorar quase todos, praticamente. Eu lembrei de um filme que não é tão parecido, mas ele me faz ter a mesma sensação de nostalgia e me lembra o mesmo momento, assim. Também eu me lembro um pouco de um universo fantástico, não tanto quanto História Sem Fim, mas é uma aventura também, que é Os Goonies, que é um filme também muito Sessão da Tarde, assim. Não sei. Tá no mesmo lugar na minha memória, assim. Sim. Lugar parecido. Ocupa um universo parecido. Os Goonies, só vou dizer assim, quando eu revi recentemente, e foi um filme que eu tive dificuldade de terminar. Tipo, a história é muito legal, mas as crianças berrando o tempo inteiro é difícil. É uma gritaria como durante uma hora e adulto, meia, né? é difícil. Não, mas é aquela coisa, é nostálgico, né? Com certeza. Eu vou confessar, faz pouco tempo que eu revi os Goonies e não é a mesma magia de quando é criança. Não, eu achei sofrível rever. Eu lembro quando era criança, eu gostava e tal, aí eu assisti, nossa. Eu tô mais pra Bibi do que pra Alexandre nessa, mas não, tem seu valor sentimental ainda. Tem coisa que tu pode deixar no passado. Não, mas é isso, eu só votei nele por essa memória do passado, assim, porque eu achei parecido. É válido, Alexandre, não precisa se explicar. Quer dizer, precisa pra conteúdo de podcast, mas não... A gente entende. Eu tenho 3 recomendações. Nossa! A primeira é um livro. O meu top 1... O Rafael, a gente acabou de falar sobre um filme que fala sobre livros, Rafael. Lá veio o Leonardo recomendar um livro. Não. O primeiro filme... Nossa, livros de novo? Né?
Não, o primeiro filme é um filme que eu pensei que fosse... Até eu pensei que fosse depois, História Sem Fim, porque eu pensei, parece um filme numa vibe muito parecida. Então deve ter sido feito depois, mas é do mesmo ano, 84, que é um filme chamado Na Companhia de Lobos, dirigido pelo Neil Jordan. E é baseado num livro de uma escritora chamada Angela Carter, que reescreveu alguns contos de fada de uma maneira mais pesada, assim, mais como histórias mais de terror. E daí tem uma vibe meio História Sem Fim, no sentido de que é uma guria que lê um livro e ela vai dormir e ela sonha com uma terra encantada com lobos. E é meio que uma releitura de Chapeuzinho Vermelho também, mas de um jeito mais forte, digamos assim. Acho História Sem Fim melhor, mas Na Companhia de Lobos tem uma vibe parecida. A minha outra recomendação é um filme que, assim, é um filme norte-americano que eu já tentei começar a ver 2 vezes. Inclusive ontem foi a segunda vez que eu tentei começar a ver. E eu desisti depois de 15 minutos porque eu achei muito chato. Mas pra quem quiser tentar... Exato. Eu acho, mas alguém pode não achar chato. Alguém pode não achar chato, ué. Beleza. É um filme de 85. Tu sabe 85 chamado... um filme de 85 chamado A Lenda, dirigido pelo Ridley Scott. Eu adoro esse filme! Com o Tom Cruise e a Mia Sara. Eu não consegui assistir esse filme, eu achei tão chato. A Lenda. Mas, assim, Tom Cruise, né? Chato. Mas é o Tom Cruise criança, é engraçado. O meu adoro é de ter visto isso há milênios, assim, faz muito tempo. Mas não é o Labirinto, né? Não é o Labirinto, é a Lenda. Sei, a Lenda. Que tem o Tim Curry como um diabo, que é genial. Sim. Tem coisas geniais nesse filme. Não consegui ver, não consegui passar dos 20 minutos desse filme. E por último, um documentário da HBO chamado Showbiz Kids, que fala sobre crianças, atores mirins no showbiz, o que aconteceu com eles depois, como é ser ator mirim, etc e tal. E que é dirigido pelo Alex Winter, que fez o Bill e Ted com o Nicolas Cage. Que ele é não sei se ele é o Bill ou o Ted, não sei quem o Nicolas Cage é no filme. Eu não sei também. Mas, enfim. E é um documentário bem interessante. Bill e Ted. Bill e Ted é Keanu Reeves. Sim. Só que um é o Bill, o outro é o Ted. O Keanu Reeves, eu não sei quem o Keanu Reeves é no filme. Achei que tinha falado Nicolas Cage, eu fiquei muito confuso por um tempo. Eu falei Keanu Reeves. E daí, enfim, o Alex Winter também tá no Bill e Ted, ele é um dos principais. Ele é o Bill. E daí ele, enfim, mais recentemente dirigiu esse documentário sobre crianças no showbiz em Hollywood. É bem interessante, assim. Bem interessante. Deve ter história macabra. Eu sei da história do Drew Barrymore, tem umas coisas horrorosas. Assim. Tem entrevista com a Mila Jovovich, com o Will Wheaton, entre outros, assim. O Will Wheaton é outro e tem uma história macabra. Sim. Wagner, acho que tu não falou ainda, né? A minha recomendação é a franquia Velozes e Furiosos, que é a verdadeira História Sem Fim. Então, fica a dica. Não vejo. Esse bloco já não significa mais nada. Beleza, eu vou me repetir então. Fica o Labirinto. É um filme muito bom, é sobre uma guria que vai resgatar o irmão no mundo da magia. Tem gnomos, tem músicas, tem David Bowie, com uma calça muito justa pra um filme infantil. Foi uma escolha próxima pra mim. Quase escolhi Labirinto. Labirinto é inacreditável. Esse é outro filme que eu lembro assim, de partes, mas eu não lembro da história. Eu acho que eu quero rever. Eu revi faz pouco tempo e adorei, assim, mesmo revendo. Eu tinha a fita cassete do Labirinto e eu cantava as músicas todas junto. Dance, baby, dance. E para o próximo episódio... Falta uma coisa. Falta notas para o filme. Notas pro filme. Boa. Que bom que tu lembrou. Eu dou nota 7. 7? Modesto. Nota 7. Eu vou de nota 7 também. Tá, pra mim, nota 8. É um filme que ele tá muito na minha memória. Eu acho que a construção daquele mundo mágico, os efeitos e a maquiagem e a escala, que nem a gente já falou, eu acho que é muito legal. E pra mim, nota 8. Tá bom. 7,5. Ó, Vaguinha. Muraldino ali, entre um e outro. Eu vou empatar de vez pra tornar o podcast mais confuso ainda. Pra mim é nota 8 também, então fica 8, 8, 7, 7 e 7,5. A gente tá... Na verdade, a gente tá numa vibe parecida, eu gostei. Não é concordância total, mas é tão próximo que não dá pra discutir muito.
E eu tô inventando uma discussão agora só pra preencher Murcilha. Mas é porque eu quero evitar chegar do próximo pedaço. O momento que todos nós tememos, né? Porque a gente tá fazendo uma série de... E tu sabe qual é o pior? Eu acho que sou eu depois do Leonardo, né? Sim. Aí eu vou ter que... Podia ser agora, né, Bibi? Não dá pra inverter. Não dá. Eu vou ter que fazer uma limonadinha. Não vai. Opa, ele vai nos reservar algo bom. Mas pra quem não nos acompanha normalmente, porque eu imagino que esse episódio do História Sem Fim vai bombar, um monte de gente que não nos conhece vai nos ouvir pela primeira vez. Então eu vou explicar. A gente tá fazendo uma série de podcasts, nosso podcast também é uma série de podcasts nos quais a gente escolhe filmes relacionados com o filme anterior de alguma maneira. E tem várias pessoas qualificadas para escolher filmes bons nesse... Mais ou menos. Nesse painel, e tem o Leonardo. E agora, por motivo da ordem que a gente definiu lá, é a vez do Leonardo, então eu vou deixar o microfone com ele, vou ficar quieto, vou tentar me retirar do processo. O gênio do conteúdo. O gênio do conteúdo, ele vai falar e a gente vai tremer. Rafael, tu vai se arrepender do que tu falou e tu vai se dobrar pra mim, mas tudo bem. Geralmente é o que acontece, mas eu tenho que pegar no pé. A minha escolha inicial era pegar A Lenda com o Tom Cruise. Mas tu nem conseguiu ver o filme. Mas eu nem consegui ver o filme. E eu também pensei que ia ser um filme muito parecido com História Sem Fim. Uma vibe muito parecida de história meio infantil, mundo de fantasia. Eu achei que ia ser meio repetitivo. Posso só falar rapidinho, antes de revelar o filme ou der pistas, que durante o episódio eu fiquei eu comecei a ter uma faísca de esperança, mas depois acho que tu matou ela com um semi-comentário que tu fez. Tu fosse escolher História Sem Fim 2. Seria a primeira vez na corrente que a gente pegaria uma sequência aqui. É uma ideia. Wagner já reclamou. Nossa. Mas seria meio repetitivo, eu acho, né? Não sei. Então eu peguei um filme que eu não assisti. Mas é um filme de 1985. Opa. Que também é dirigido pelo Wolfgang Petersen e já foi mencionado no episódio de hoje pelo Rafael. O filme é Inimigo Meu, com Dennis Quaid e Louis Gossett Jr. Eu gosto desse filme, mas eu já sei por que ele é problemático e o Wagner vai ter um choque quando ele ver esse filme. É tudo que eu tenho a dizer. Mas vale ser assistido. Eu nunca vi esse filme, Tem algumas coisas muito épicas nesse filme. É uma boa escolha. Mas é uma escolha com problemas. Mas não é por culpa tua, é o filme esquisito. Bom, essa é a minha escolha. Baita escolha, Leonardo. O gênio do conteúdo, de novo, trouxe um conteúdo. Viu, eu falei que você se arrependeu do que tu falou. Qualquer coisa é 1985, né? O pior é anos 2000 e ter banheira de AIDS. Exatamente. Esse é problemático. Inimigo Meu, eu tenho DVD, tá? E tem bonecos, tem uma maquiagem incrível nesse filme. Mas vamos deixar a discussão do Inimigo Meu pro episódio do Inimigo Meu. E é isso, o Leonardo escolheu, a gente passa pras mídias sociais. Eu tô seguindo meu roteiro aqui, que é Instagram e YouTube, @euqueroverofilme. Você pode mandar um e-mail para euqueroverofilme@gmail.com com perguntas, sugestões, críticas. Pode botar dicas de apostas também, nós estamos precisando de dinheiro. E onde podcasts são encontrados, pode nos encontrar, se não estiver lá, nos avisa que a gente adiciona. E até a semana que vem, alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Soltem a sua imaginação. Alguém grita um child aí pra gente, por favor. Não. A história acabou. O episódio também. Tchau. Tchau.